Amém? Quando eu cheguei na igreja evangélica, no início dos anos 90, eu tinha 21 anos, mais ou menos, 21 para 22 ali. É uma história interessante, mas eu vou trazer o testemunho um dia desses aí. Eu só quero pegar algo que me chamou muita atenção quando eu cheguei na igreja. Uma das coisas que saltou aos meus olhos e que talvez seja um dos motivos, se não o motivo mais forte, que me trouxe até aqui onde eu estou hoje, servindo ao Senhor, né? Tenho um ministério, pastoreio já há muitos anos, mas foi no meio dos irmãos ali, das ovelhas, conversando, que alguém me disse algo, que aquilo entrou de uma forma muito forte e profunda no meu coração. É uma frase que eu nunca tinha escutado em lugar nenhum. Uma coisa que, honestamente falando, eu desconhecia. Talvez pelo tipo de ensinamento que a gente teve durante toda a vida, né? Sempre fomos ensinados a buscar o nosso destino, fazer acontecer, pagar o preço, lutar, cada um faz por si, faça as suas escolhas. Isso sempre foi muito latente na minha história de vida, né? Dentro da minha criação, dentro da casa dos meus pais. Mas quando eu cheguei na igreja, uma pessoa chegou e pegou no meu braço e olhou dentro do meu olho e falou a seguinte frase para mim. Quem quer ouvir? Diga amém. Se tivesse um fundo agora enquanto eu estou pregando, eu estaria até chorando. Brincadeira à parte, a pessoa chegou, olhou dentro do meu olho e disse assim: você sabia que Deus tem um plano na sua vida? Uau! Eu não sei para você, mas eu nunca tinha escutado isso. Nunca ninguém tinha olhado no meu olho e falado para mim assim: você sabia que Deus tem um plano na sua vida? Não sei se você está conseguindo entender o peso dessa frase, a profundidade que ela tem, a força que ela tem. Quando essa pessoa chegou para mim e falou assim: Deus tem um plano na sua vida, eu fiquei olhando no olho dele e obviamente passou um filme na minha cabeça, onde um Deus todo-poderoso, Criador do universo, Senhor de todas as coisas, o eterno, aquele que era, que é e que há de ser eternamente, Deus que criou todos os seres humanos que estão sobre a face da terra, Ele tem um plano na minha vida. Na minha vida. E isso mexeu tanto comigo que eu comecei a pensar dentro do meu coração: o plano que Ele tem é muito melhor do que o meu. Porque até então, honestamente falando, os meus planos não tinham dado muito certo, não. Mais ou menos, como dizia um amigo meu, mais ou menos. Talvez em algumas coisas sim, em outras não. Algumas coisas que tinha dado certo, o preço, o custo era muito alto. Às vezes que você tinha que pagar, né, em detrimento de um resultado. Mas aquela palavra, Deus tem um plano, e aí essa palavra plano, né, propósito na minha vida, eu comecei a me interessar por isso. Isso daí começou a me chamar muita atenção. Então eu ia dormir e acordava pensando: Deus tem um plano na minha vida. Se Ele tem um plano para a minha vida, no sentido, todos os dias da minha vida sobre a face da terra, significa que Ele tem um plano para o meu dia. Ele tem um plano para o meu hoje. Mas Ele tem um plano para a minha semana também. Mas Ele tem um plano para esse mês, o mês de novembro, no caso aqui que nós estamos. Mas Ele tem um plano para esse ano. O ano não acabou ainda. Deus tem um plano para esse ano. E, honestamente falando, isso daí chamou tanta minha atenção que literalmente mudou o curso da minha vida. A minha atenção voltou-se para o que Deus tem para a minha vida. O que Ele planejou para mim, o que Ele planejou para mim. No livro dos Salmos, capítulo 139, hoje eu peguei uma Bíblia emprestada só para fazer comercial. Essa Bíblia aqui, ela é minha cara. Acho que além de eu gostei que ela é textual, ela é da letra grande, ó. Irmão, não sei vocês, mas depois dos 50,
Parece que as letras ficam miudinhas e começam a andar. Até então elas não andavam, mas de um tempo para cá elas andam. Tem umas que correm até. E elas ficam zanzando e elas diminuíram. Esses dias eu acordei, né? Aí fui olhar no celular o horário e tal. Nossa, eu falei, nossa, estou enxergando tão bem agora. Acho que Jesus me curou. Aí eu peguei e tirei o óculos. Estava dormindo de óculos. Você vê como que é a vida do servo do Senhor, né? Mas essa Bíblia aqui é uma bênção mesmo. Honestamente falando, se alguém for me dar Bíblia de presente, me dá essa aqui, tá? Essa Bíblia aqui é boa. Então, voltando aqui, quando essa pessoa falou, Deus tem um plano na sua vida, então começou a chamar a minha atenção e eu queria estar onde pudesse acontecer isso. Aonde que isso vai acontecer? O primeiro lugar que há probabilidade que, se Deus tem um plano na minha vida de acontecer, é na igreja. Então eu comecei a gostar da igreja. Até então, eu vou falar a verdade para vocês, eu não era tão fã de igreja não. Mas aí eu comecei a gostar. Gostar de igreja, de pastor, de louvor. Comecei a gostar de culto, de vir na igreja, Santa Ceia. A Bíblia diz assim, olha, Salmo 139, 16 diz assim, os teus olhos me viram quando eu era ainda um embrião, e todos os meus dias foram traçados. Essa tradução aqui diz traçados, em algumas traduções diz, e todos os dias da minha vida foram escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles havia. E aqui diz assim, foram traçados. Diga para o seu irmão assim, com muito carinho, fala para ele, Deus traçou um plano para você. Foram todos escritos no teu livro. Aqui está escrito assim, foram escritos no teu rolo, e para ele houve um dia entre eles. Ou seja, todos os meus dias estavam escritos no teu rolo, ainda quando nenhum deles existia. Então quer dizer que existe um livro, que ele é poderoso, que Deus escreveu sobre a tua vida. Tem o livro da vida, e tem o livro da tua vida. Amém? Quando você lê Apocalipse, diz, se foram abertos livros, tem um livro, que é o livro da vida, onde está escrito o teu nome, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Ele escreve o teu nome no livro da vida. Mas tem um livro que é teu, Deus escreveu na eternidade, Deus escreveu um roteiro para você, e Ele te deu o livre-arbítrio, para você querer ou não isso, não é obrigatório. Mas eu quero te aconselhar a você abraçar essa verdade. Hoje à tarde eu estava estudando um pouco a palavra de Deus. E no momento que eu estava estudando, estava falando sobre Daniel e os seus amigos que estavam na Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam na Babilônia. Babilônia, colocar assim, fácil para você entender, eram os Estados Unidos da época. Maior potência mundial, maior riqueza. Tudo que você pensar de tecnologia, bélica, arquitetura, ciências sociais, tudo que você economia, tudo de bom.com estava lá. Eles estavam fazendo a coisa acontecer naqueles dias. E a Bíblia diz que esses 4 homens, eles moravam num país pequenininho, em uma cidade pequena. Eles eram de Israel e eles moravam em Judá, mais especificamente em Jerusalém. Eles foram levados para lá. 4 jovens que moravam num país pequenininho. Diga comigo, o país era pequeno, mas o Deus era grande. Você podia ter dado um glória a Deus. Aí eles foram lá e o rei Nabucodonosor, ele queria que todo mundo comesse o manjar dele. O manjar dele tinha muita coisa, né? Mas o pessoal falou assim, olha, a gente não vai entrar nessa onda não. Nós vamos comer e vamos se cuidar. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar da nossa vida espiritual. Porque a comida, do caso da Babilônia, tinha implicação espiritual. Eles falaram, vamos abrir mão desses manjares aí. E a Bíblia diz que eles comeram, né, frutas, legumes, hortaliças, etc. E no final de alguns dias descobriram que eles estavam mais bonitos do que os outros. Isso é graça, é o meu caso. Ó. Essa boniteza toda aqui
Pensa que eu nasci assim? Foi graça, Deus, né, jogou pozinho de pirim-pim-pim, eu fiquei bonito do dia para a noite. Mas brincadeira à parte, tem uma parte que dirige a respeito desses 4 jovens, que diz assim que eles tinham 10 vezes mais sabedoria e conhecimento do que os demais que já eram da grande potência da Babilônia. E orando ao Senhor, o Senhor falou isso exatamente sobre isso. Quando uma pessoa, preste bem atenção no que eu vou falar, quando uma pessoa aceita o meu plano, o plano que eu tenho na vida dela, ela se torna insuperável naquilo que eu chamei ela para ser e viver. Você se torna o melhor dos melhores. Você passa a desfrutar, preste atenção que isso que eu estou falando é profundo. Eu vou pregar uma série de mensagens daqui a uns dias. Eu tenho 4 mensagens que eu vou pregar uma série de mensagens. Vou pregar uma série de mensagens sobre anjos. Anota aí. Eu vou pregar uma série de mensagens sobre dons. Eu vou pregar uma série de chamados sobre... Oi? Sobre chamado. O que mais que eu vou pregar? E sobre uma série de mensagens sobre honra. Honra é uma coisa muito séria. Amém? 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 Nós vamos pregar uma série de mensagens. E dentro da série de mensagens eu vou trazer um entendimento sobre chamado. Então, quando Deus fala para você assim, eu tenho um plano na tua vida. Deus não está dizendo, eu tenho apenas um plano na sua vida. Ele está dizendo assim, eu quero te capacitar 10 vezes mais. Eu quero te dar um poder sobrenatural para você ser incomparável. Para você fluir, para você crescer, para você avançar, para você conquistar, para você se defender, para você atacar, para você ter resiliência, permanecer, você ser firme no propósito. Deus te dá uma capacidade de suportar como ninguém vai conseguir entender quando você passar, como está escrito no livro de Isaías, se eu não me engano, 43. Quando passares pelas águas, quando passares pelos fogos, eu estarei contigo. É sobre isso. Deus vai te dar uma resiliência extraordinária. Só que para isso você tem que entender que você tem que abraçar o que Deus tem para a tua vida. Qual é o plano que Deus tem para a tua vida? Você sabe que a Bíblia diz que Deus vai pedir conta de nós. Ele pede conta, está na Bíblia. Ele pede conta de coisas que foram e de coisas que ainda vão ser. Ele pede conta. No livro de Atos, tem uma passagem da Bíblia que me chama muita atenção. E aqui eu vou explicar para vocês, vou ler o versículo e já vou caminhar para o final. No livro de Salmos, o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária dele, já tinha feito a primeira. Agora, na segunda viagem missionária, ele entra ali de novo por Icônio, por Listra, por Derbe. Ele chega lá, aí ele desce com quem está querendo ir para a Ásia. A coisa não flui, porque ele está fazendo a segunda viagem missionária. Ou seja, ele quer fazer o mesmo percurso que ele fez da primeira. E aí então ele está fazendo o percurso, aí ele chega querendo ir para a Ásia. E aí o Espírito Santo fala para ele, pode parar, você não vai para lá não. E aí então ele tenta ir para uma cidade chamada Bitínia. Também o Senhor não permitiu. Aí então ele fica literalmente, e agora, né? Poxa, estou tentando ir para a Ásia, não consigo. Estou tentando aqui caminhar para o lado da Bitínia, não está dando certo. O que eu faço? E a Bíblia diz que aí então ele foi para Samotrácia e lá ele teve um sonho. Um jovem macedônio chegou no sonho e dizia, vem, atravessa e vem para a Macedônia. Macedônia é a terra de Alexandre o Grande, Filipe o Grande, Macedônia de Alexandre o Grande. Quando você fala de Macedônia, nós estamos falando terra de Alexandre o Grande. E o Espírito Santo, né, que estava impedindo, agora ele tem uma visão, dizendo assim, vem para a Macedônia. E o lugar da Macedônia era a cidade de Filipos, que inclusive leva o nome do pai de Alexandre o Grande, é uma grande cidade.
Naqueles dias, vamos dizer assim, que era uma potência de cidade. Se fosse aqui do Paraná, nós diríamos que é a Curitiba do Paraná, a cidade mais forte que tem na província. E ele entrou lá em Filipos, e estava tudo bem, tudo bonito. Chegou lá, procurou um lugar para orar. Final de semana ia perto de um rio, orava, conheceu uma mulher muito rica. Ele, não só ele, todo mundo que estava, a mulher se converteu, aceitou Jesus. A mulher vendia um tecido raro, chamado de púrpura. O nome dela era Lídia. Chamou eles para ficar hospedado na casa, tratou eles como hóspede de honra. E aí a coisa foi dando certo. Ele ia para o centro da cidade, pregava o evangelho. Eu estou no lugar onde Deus me colocou, eu estou no lugar onde Deus me plantou, eu estou no lugar da perfeita vontade, eu estou no lugar onde Deus tem um plano na minha vida, e estava tudo bonito. Até que aquela moça que ia todo dia atrás deles dizendo: estes homens são homens ungidos por Deus, são profetas, anunciam o evangelho da salvação. E aí então Paulo, ouvindo todo dia essa moça falando, ele discerniu, preste bem atenção. Lembra que eu falei de 10 vezes mais? Olha para mim, um dos maiores problemas que nós temos é cegueira espiritual. Quando você está no centro da perfeita vontade de Deus, uma das coisas que acontece na sua vida é que você deixa de ter cegueira espiritual. Deus começa a abrir os teus olhos espirituais. Então, o Senhor abriu, os olhos de Paulo e falou para Paulo: Paulo, isso daí é um demônio. Esse espírito que está falando na boca dela é um espírito de Pitom, é um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que Paulo repreendeu esse demônio, esse espírito. E quando ele repreendeu esse espírito, aí o negócio ficou ruim para o lado de Paulo. Porque houve uma contenda muito séria e prenderam Paulo. Paulo, nessa segunda viagem, agora ele não está com Barnabé, ele está com Silas. E ele foi preso e colocaram ele no terceiro cárcere interior. Primeiro, segundo, terceiro, de cima para baixo. Primeiro, segundo, terceiro. Prenderam ele lá embaixo e largaram ele lá preso. Só que antes de prender, eles fizeram uma maldade muito grande com ele. Deram 3 quarentenas menos uma. Quer dizer o seguinte: quando dava 40, chibatada. Se tivesse dado 39, não deu 40, começa do zero de novo. E os caras bateram no Paulo e no Silas, até que o braço deles não aguentasse mais, bater neles. E essa surra que eles levou é uma dor que vai levar para a vida inteira, porque quando machuca o osso, nunca mais o teu corpo deixa de ter essa dor. De tempos em tempos, muda o tempo, o clima, etc. Vem uma dor insuportável, porque marcou os ossos. E Paulo foi entregue lá nesse cárcere, depois de ter apanhado, depois de ter sofrido, e ele tinha tudo, ele e Silas tinham tudo para reclamar, para murmurar. Que Deus é esse que tem um plano na minha vida? Que Deus é esse que tem um propósito na minha vida? Que Deus é esse que me impediu de entrar na Ásia? Que Deus é esse que não deixou eu entrar na Mísia, na Bitínia, e que mandou eu vir para Macedônia, e que me trouxe para esse lugar? Que Deus é esse que começou a me tratar bem na casa de uma mulher muito rica? Que Deus é esse que me abriu os olhos e mostrou que aquela moça que estava ali elogiando, que não era elogio, era um demônio falando através da boca dela? Que me deu autoridade para expulsar esse demônio, agora eu estou preso. Não, ele não fez isso. A Bíblia diz que mais ou menos meia-noite ele estava louvando a Deus. Ele estava adorando a Deus. Eu cheguei na igreja hoje, o Paulo vinha cantando lá de cima. Ele vinha cantando, Está cantando, acho que até uma música que tocou na semana passada. Aí eu parei do lado dele e eu falei assim: sabe, Paulo, esses dias eu estava ministrando um irmão aqui da igreja, e Deus falou para mim, isso daí quem falou foi o Espírito Santo, e ele encheu o olho de lágrima, porque quando eu falei isso para ele, foi algo que o Espírito Santo já tinha falado para ele, e ele sabia que era uma palavra de conhecimento que veio sobre a vida dele. Eu falei assim para o Paulo agora, eu falei: Paulo, tem luta, por mais que você ore e jejua, você não vai vencer ela. Você só vai vencer ela quando você começar a adorar. Aquela música: tá doendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo o caminho.
Lembra desse louvor que cantou semana passada? Então, o louvor tem o poder de destruir todo o ataque do diabo. Toda a investida do diabo contra a tua vida, você consegue fazer um embate muito forte quando você adora, quando você louva. Por isso que o louvor é algo extraordinário, você precisa usar essa arma. E era exatamente o que Paulo estava fazendo naquela madrugada, ele estava louvando e adorando a Deus, ele não estava murmurando, ele não estava reclamando, ele não estava se queixando, ele não estava revoltado, ele não estava frustrado, muito pelo contrário. Quem anda no centro da perfeita vontade de Deus, ou que abraça o plano que Deus tem na sua vida, essa pessoa ela tem a capacidade de aguentar e de suportar as dificuldades, os reveses da vida. E aí eles estão adorando, e aí a prisão começa a chacoalhar. E quando elas começou a chacoalhar, a porta abriu. Outra porta abriu, outra porta abriu, outra porta abriu. E foram abrindo todas as portas. E os grilhões começaram a cair. E de repente, quando o carcereiro olhou e viu que estava tudo aberto, e que estava todo mundo pronto para fugir, para ir embora, para escapar da prisão, e ele sabia que ele ia dar conta daquilo tudo, e aquilo ali ia provocar o que? A morte dele, ele seria executado. Ele falou, melhor do que morrer pela mão dos outros, vou morrer pela minha. Aqui tem uma coisa muito séria aqui. Essa é uma ideia que às vezes parece brincadeira, mas está na cabeça de muitas pessoas. Não é só de se suicidar. Mas sabe aquela pessoa que se sabota? Antes de alguém fizer alguma coisa ruim para mim, deixa que eu mesmo vou tirar meu time de campo. Antes de alguma coisa dar errado, você fala, não, estou tirando a mão. É muito fácil. Eu particularmente falando, eu sempre fui assim. Tenho uma facilidade de jogar as coisas para cima e tal, e virar as costas, tchau e bola. E aquele carcereiro falou assim, antes de passar pela mão dos magistrados, eu vou pegar eu mesmo e vou resolver o problema. Vou pegar a minha espada e vou me matar. E essa ideia estava tão firme na cabeça dele, que ele pegou a espada para se matar. A Bíblia diz no capítulo 16 de Atos, capítulo 16 de Atos, versículo 31, que então Paulo e Silas disseram, a Bíblia diz assim, e eles disseram, Paulo e Silas disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Sabe aquela ideia que ele tinha de se matar? Aqueles homens que estavam passando por todas aquelas dores e dificuldades, e mesmo assim não desistiram, esses mesmos homens liberaram uma palavra, e a palavra é, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E quando eles falaram essa palavra, para este carcereiro soou a mesma coisa do que soou para mim, há 30 e poucos anos atrás, quando eu escutei, Jesus tem um plano na sua vida. Sabe o que significa isso? Alguém estava dizendo assim, você não vai acabar mal. Significa o quê? Deus vai entrar com providência. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história, Deus vai trazer uma nova trajetória para você. Foi exatamente isso que na mente desse carcereiro ele ouviu. Deus tem um plano na tua vida. Não faça isso. Deus tem um plano na tua vida. Não tire a sua vida. Não jogue fora, não desperdice a tua vida, porque Deus tem um plano para você. Creia no Senhor Jesus, apenas isso. Creia no Senhor Jesus e haverá salvação na tua casa. Haverá mudança na tua casa, haverá mudança no teu casamento, haverá mudança nos teus filhos. Creia no Senhor Jesus e Deus vai fazer tudo que for possível, e o impossível também, porque Deus é o Deus do impossível, para estabelecer uma nova história na tua vida. O carcereiro olhou de um lado, olhou do outro, assustado, no meio de um momento igual a esse. Ele olhou de um lado, olhou do outro. Paulo com o olho regalado, dizendo assim, Deus tem um plano na sua vida, cara. Não joga a sua vida fora, não. Não desperdice a sua vida. Se a vida está sendo meio ingrata, fique tranquilo. Isso daí não é tua vida inteira, é apenas um pedacinho da sua vida. E aquele cara mudou de ideia. Aí eu cheguei aqui na igreja, sentei ali, estou
estou vendo a minha Bíblia aqui, não é minha, mas está aqui comigo, né? Vai que alguém, né, quer semear. Aí, chegou um jovem, agora ele mora no Mato Grosso. Quando ele veio aqui, a coisa estava bem difícil para o lado dele. Cadê ele? Ali ele ali. Você não queria dar o seu testemunho, o testemunho vai até você hoje. Por essa vocês não esperavam que eu ia descer daqui e aí, né? Ele falou, tá eu e a minha família inteira aqui. Como é seu nome? Renan. O que aconteceu há um ano atrás? Deus havia prometido uma oportunidade de emprego melhor. E tudo que eu pedi a minha vida inteira era um crescimento profissional e a minha família servindo a Deus. Quem é esse povo que está aí do teu lado? É toda a minha família. Ele não... Aí eu fiquei tão empolgado que eu falei assim, ele veio para ficar, né? Ele falou, não, pastor, a minha vida está muito bem.com, lá no Mato Grosso do Sul, né? MS, Mato Grosso do Sul. E hoje ele está aqui, ó, na igreja, um ano depois, quando ele abraçou aquilo que Deus tem para a vida dele passou a fluir. Agora, ele está aqui hoje por quê? Porque é gratidão. Agora hoje tem um casal que vai lá pro Florianópolis, terra do Floriano Peixoto, né? A Letícia e o Júlio. O Júlio, um ano atrás, 3 anos atrás já, né? Já passa de 3 anos, né? O Júlio estava passando na frente da igreja com a esposa dele. E aí o Espírito Santo falou para ela, passava na frente, perdão. Falou o nome da igreja e o endereço. Será que Deus se importa? É isso, né, Letícia? Deu o nome e o endereço certinho, né? Onde que era e tal. Aí ele passou, aqui o Júlio passou e achou a igreja, né, Júlio? O Espírito Santo falou. Faz 3 anos que eles servem ao Senhor Jesus aqui na casa. O que Deus fez na vida deles 3 anos, daqui a pouco nós vamos orar e eu vou deixar eles falar um pouquinho do que Deus fez nesses últimos anos na vida deles. Mas eu posso dizer que crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, está acontecendo, né, Letícia, Júlio? A Letícia me procurou, a gente batizou o irmão dela é uma bênção aqui na igreja. Quando deu problema lá em Rio Bonito, lá é Rio Bonito, né? Ele foi o primeiro a juntar com os legendários, o Lucas está ali também. Foram tudo para lá para dar suporte. São pessoas extraordinárias que têm dado suporte na igreja, em todos os níveis. Agora batizou mais gente, tem mais gente da família se convertendo. Então aqui eu quero chegar ao final dessa mensagem dizendo para você a seguinte frase: creia no Senhor Jesus, que vai dar tudo certo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Jesus continua sendo a única resposta para nós. Não existe resposta 2, 3 ou 4. Talvez você tenha batido em portas erradas, mas eu quero te afirmar sem medo de errar. O que Deus fez na vida daquele jovem, o que Deus fez na vida deste casal, o que Deus está fazendo, é a mesma coisa que Paulo disse para aquele carcereiro. Não deixa o inimigo te enganar. Não deixa o inimigo tirar a tua perspectiva. Não deixa o inimigo tirar a tua visão. Não deixa o inimigo roubar a tua paz e a tua alegria. Creia no Senhor Jesus. E quando esse rapaz creu no Senhor Jesus, a Bíblia diz que naquela noite, diga comigo, naquela noite, aconteceu algo extraordinário. O que aconteceu, pastor? O apóstolo Paulo e Silas pregou para a família dele. E a Bíblia diz que durante aquela madrugada eles ficaram falando do grande amor de Jesus para eles. E no final da madrugada, quando o dia estava amanhecendo, Paulo já tinha comido, recobrado a força, já estava bem. Eles tinham feito um banquete lá, né, em volta da mesa, falando desse grande poder, desse grande amor, que Deus tem um plano na vida daquele carcereiro. Ele entregou a vida dele. Ele entregou a vida dele, mas não foi só ele. A mulher dele entregou a vida também. Os filhos dele entregou a vida dele também. Toda a família daquele carcereiro, naquela noite, desceu as águas. Quem? Toda a família daquele carcereiro. Eu não estou de brincadeira. A Bíblia diz que toda a casa dele foi batizada. Toda a casa dele desceram as águas. Toda a casa dele se renderam ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda aquela casa reconheceu que só o Senhor é Deus. Toda aquela casa reconheceu que Deus tem um plano para cada casa, para cada família, para cada casamento, para cada casal, para cada filho, para cada pai. Pastor,
pastor, não sabe. Às vezes eu tento, mas não consigo. Lógico que você não vai conseguir. Você tem tentado fazer na tua força. Você tem tentado fazer no teu braço. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Sabe, sábado nós estávamos aqui no dia D. E lá do outro lado da rua, preste bem atenção, eu tenho que falar isso para esse culto. Do outro lado da rua, uma caminhonete veio e pum, bateu na traseira de uma moto. Um rapaz de 33 ou 37 anos, 33. Já tinha filho de 15 anos, o rapaz. Estava na garupa dele. O capacete saiu da cabeça. Esse cara bateu a cabeça na mureta. Os irmãos aqui, a pastora Tâmara, o Alisson, eu não sei, tinha mais gente, eu acho que o Wesley. O pessoal foi lá do outro lado, cobriu o corpo dele. E ainda perguntavam para a pastora Tâmara, você lá do 190, perguntaram, tem certeza que morreu? Vai lá e tira a dúvida. Ela voltou lá, olhou. Não, está morto mesmo, está morto. Aí chegou a notícia. Ele foi um dos primeiros, sabe esse presente que nós damos aí no bem-vindo, no final do culto? Ele foi um dos primeiros a vir aqui na igreja e ganhar o presente dos bem-vindos. Ele estava vindo nos cultos de quarta-feira. Ele tinha vindo já em alguns. Vinha uns, não vinha em outros. Não tem, isso faz parte da vida. Mas eu não sei quantas mensagens ele ouviu, 5, 6 ou 7 ou 8. Mas eu quero te dizer uma coisa, você pode vir quantas vezes for, enquanto você não tomar uma decisão, enquanto você não fizer a verdadeira escolha, eu quero te afirmar que sem medo de errar, tudo que você talvez esteja esperando, talvez não aconteça. Sabe por quê? Não é porque Deus não te ama, não é porque Ele não te quer. Talvez você seja como esse rapaz, vem, vai embora, mas nunca tomou uma decisão, nunca faz uma escolha, nunca entrega a tua casa, a tua família, o teu chamado para Deus, nas mãos do Senhor. Nessa noite eu quero te dizer, pesa sobre você a salvação da tua casa e da tua família. Sabe, desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu posso te dizer que eu vi tio, tia, primo, sobrinho, eu já vi muita gente da minha casa servindo ao Senhor. Quantos membros da casa nossa, quantos membros da família servindo ao Senhor? Quantas pessoas da nossa casa, família? Eu tenho a alegria de dizer que hoje, praticamente toda a minha casa serve ao Senhor. Eu posso dizer, a família da minha esposa, todos servem ao Senhor. E aqui, talvez é o que te falta, abraçar o plano que Deus tem para você. Talvez você ainda está procrastinando, você não quer viver o 10 vezes mais. Ok, mas eu posso te afirmar, independente se você tem consciência disso ainda ou não, isso daí é para você. Isso daí é para você, jovem. Deus tem isso para você. Deus tem isso guardado, reservado, preparado para você. Você casal que entrou aqui, quem sabe é só briga, é só confusão. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, é só problema financeiro. Outro dia eu vi um casal que me procurou no final do culto, falou, pastor, não posso vir na igreja. Eu falei, por quê? Porque toda vez que eu venho na igreja minha filha fica doente. Eu falei, não é normal, é espiritual. Vamos orar, vamos impor as mãos, vamos declarar o senhorio de Jesus. Hoje eu escutei um testemunho de uma criança que tinha uma doença degenerativa nos olhos. Pararam de orar e começaram a declarar cura no nome de Jesus, decretando cura no nome de Jesus. Aí foi fazer os exames, não tinha mais doença nenhuma. Fez outro, fez mais um. Sabe por quê? Porque Jesus, segundo está escrito em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele o será eternamente. Se coloque de pé, porque nessa noite Deus está dizendo, eu tenho um plano na tua vida. Mais forte. Ele continua levantando. Ele continua separando pessoas, chamando pessoas. Seu amor é sobrenatural, mas porque eu me sinto especial. Mais forte. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, mas porque eu me sinto especial. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes. Cuida de mim. Seu
Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes Cuida de mim. seu amor é sobrenatural, Faz com que eu me sinta especial. Cante comigo assim: Deus está cuidando de tudo, e o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Coloca a letra. Deus está cuidando de tudo, e o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Bem forte, vamos lá. Deus está cuidando de tudo, e o meu trabalho é descansar e descansar no seu amor. mais forte, vamos lá. Deus está cuidando de tudo, E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Agora todo mundo. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz que eu me sinta especial. vai fora, vamos lá. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Deus está. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Vou fazer uma pergunta. Do segundo ao sétimo elo, quem está na campanha face a face com o Senhor? Amém. Bom lugar, ótimo lugar, ótima atitude, atitude de bênção, de vencedor. Nessa noite, quem ouvindo a mensagem, talvez você está que nem Paulo, você está querendo ir para a Bitínia, você está querendo ir para a Ásia, e Deus está falando: vem para a Macedônia, porque eu tenho algo grande na sua vida. Porque na terra de Alexandre o Grande, se é grande, porque Deus tem algo grande. Deus tem algo grande na sua vida. Deus tem um grande propósito na sua vida. Deus tem um plano na sua vida, cara. É verdade. Aleluia. Quem ouvindo a mensagem quer começar um voto com Deus, 7 semanas junto conosco. Quem vai passar a Macedônia e vir conosco, levanta a mão para cima da cabeça. Eu quero te ver. Tem vergonha não, levanta a mão. É isso aí, garoto. Toma posse aí. Agora então nós queremos orar por você. Você vai levantar as palmas da mão para cima. Chuvas de bênção sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Pastor Arthur, venha fazer essa oração. Quase o pastor oficial da oração, da campanha. Venha fazer essa oração. Amém? Vamos fazer o momento da oração. Feche seus olhos, feche seus olhos, levante sua face, levanta as suas mãos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, esse é o momento, Senhor, onde o teu povo coloca diante de ti, Senhor. Busca a tua face, Senhor, porque há problemas que assolam o teu povo, Senhor. Às vezes o pisar, a caminhada do gigante tem afrontado o teu povo, Senhor. Mas essa noite nós pelejamos, não é com arco, não é com flecha, mas com o poder das tuas mãos sobre a vida do teu povo, Senhor. Todo mal, todo enfrentamento que tem afrontado vai caindo por terra nesta noite. Espíritos malignos, espírito de doença, espírito de confusão, família dilacerada, casamento que está à margem do abismo, nesta noite está sendo restaurado. Famílias estão sendo reconstituídas. A mesa será reposta, meu Deus, porque as tuas mãos estão voltadas para este lugar. O teu povo que clama pelo teu nome, Senhor, busca o Senhor a vitória nesta noite. E eu declaro em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: nessa noite eu me levanto em oração contra todo espírito imundo, todo olho de inveja, toda língua mentirosa, todo ataque espiritual. Hoje, todo pagamento, toda oferenda que foi feita contra a minha vida, contra tudo que eu sou, contra tudo que eu represento, não vai prosperar, porque a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, a palavra de Deus diz: arma forjada, bem forte, arma forjada contra a minha vida não vai prosperar. Diga, há poder nas palavras, há poder na nossa oração, e na autoridade do nome de Jesus Cristo, tudo que sou, tudo que eu tenho e tudo que eu represento, na autoridade do nome de Jesus, a partir de agora não vai ficar nada, não vai ficar nada na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, relacionamentos, saúde, finanças. Eu me levanto, repreendo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora eu dou uma ordem, em nome de Jesus: todo mal saia da minha vida, de tudo que sou, de tudo que represento, não vai ficar nada. Na autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo, eu ordeno, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, saia da minha vida, de tudo que sou, de tudo que eu tenho e de tudo que represento. Agora, sai e não volte mais. Diga, na mesma fé, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, no alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, eu estou tomado pela palavra de Deus. A minha oração está subindo até o trono de Deus, e a minha oração concorda com o sim do céu e o meu amém na terra. E agora, no nome de Jesus, debaixo de bênção, debaixo de vitória, debaixo de conquista, o nome de Jesus e o sangue de Jesus me garante que eu sou, diga bem forte, eu sou mais que vencedor. A partir de agora, a minha vida vai começar a fluir, vai começar a dar certo, vai haver um rompimento em todos os níveis, em todas as áreas. Tudo que sou, tudo que tenho e tudo que eu represento está debaixo de bênção. Do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, a virtude e o poder está fluindo no nome de Jesus. Diga agora, a bênção e a vitória sobre a minha vida, sobre tudo que sou, sobre tudo que eu tenho e sobre tudo que represento, está consumada. Diga bem forte, a bênção e a vitória em o nome de Jesus Cristo sobre a minha vida está consumada. Diga, a bênção, a vitória sobre tudo que sou, sobre tudo que eu tenho e sobre tudo que represento está consumada. Dá um glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte, mais forte. Amém. Vamos orar pela mesa. Amém, amém, amém. Irmãos, eu vou entregar uma palavra bem séria aqui agora. Se você entrou com problema de relacionamento, namoro, noivado ou casamento, olha, Deus está entrando com providência em casamento hoje à noite, hein?
pessoas que estavam falando de divórcio, gente que falou que ia divorciar. Eu vejo, sabe quando você pega um filme e aperta para voltar para trás? Deus está fazendo assim, ó, o negócio está, essa bobina está enrolando de volta. E aquilo que o diabo decretou que ia acontecer no seu casamento, na sua vida, não vai mais. Você crê? Se você está passando uma luta e um aperto no teu casamento, se o marido saiu de casa, se a mulher falou que quer o divórcio, esse culto é para você. Irmão, tem bênção hoje aqui nesse lugar. Amém? Amém. Vamos orar no nome de Jesus. Vamos declarar em nome de Jesus. Pastora Sueli, pode fazer essa oração por nós. Estenda a sua mão aqui para frente. Vamos orar. Oremos, querido e santo Deus. Nesta noite, Senhor, nós invocamos o Senhor nesta noite sobre a vida de cada pessoa que trouxe, Senhor, os objetos, que, Senhor, crê na ação do céu sobre a vida delas, Pai. Que elas possam viver história de milagres, Senhor. Ó, Pai, visita, Senhor, cada partícula da água, visita cada documento, Senhor, cada peça de roupa, cada chave, cada fotografia, cada documento, passaporte, Senhor. Deus vai agindo com providência, curando, Senhor, aonde o médico não pode ir, aonde o advogado não pode resolver. O Senhor é poderoso, Senhor, para reverter toda e qualquer situação, para que o teu servo, a tua serva, possa testificar e testemunhar do milagre que o Senhor vai fazer ainda, Senhor, neste ano de 2025, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, o tamanho da sua glória, o tamanho da sua vitória. Dá uma glória a Deus bem forte, aplauda o Senhor. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover. Eu vou. A cada dia vou viver. Amém? Mas esse culto é uma bênção, né? Quando você pensa que está começando, está terminando. Glória a Deus. Antes de falar dos nossos visitantes, quero convidar o Julinho, quero convidar a Letícia a vir aqui, queremos orar. Eles chegaram aqui, agora já tem... Vai arrumar mais um fio lá para baixo ou não? Vai, né? Tá com cara, né, Julinho? Gente, pensa num casal doce. Olha aí a filhinha. Amiguinha da Anne, Paola. De vez em quando a Anne recebe a visita da Paola. De vez em quando a Paola vai lá em casa. Mas às vezes a Anne que vai lá na casa da Paola também. Então, mas olha aí. Essa daí já é o oposto da Paola. O que a Paola tem de bom, de quietinha, né? Você quer fazer um agradecimento aí por esses... Quem que vai falar? Letícia ou o Julinho? Quem? Letícia? Bom, vai fazer 4 anos agora que a gente chegou aqui na Vida Nova. E muitas transformações foram feitas nas nossas vidas, mas eu falo assim que eu e o Júlio, nós fizemos orações muito perigosas. E eu poderia ficar assim horas contando tanto de testemunho que a gente tem aqui, mas eu quero contar. Eu quero contar em especial um dia que convidaram a gente, bem no comecinho, quando a gente estava começando a frequentar aqui, convidaram a gente para vir no culto de empreendedores. E o Júlio ia viajar a trabalho, então ele não ia conseguir vir. E ele falou, amor, vai no culto. E aí eu vim nesse culto. Naquela época a gente não tinha nenhuma empresa. Mas a gente tinha recebido uma proposta para abrir um polo EAD de faculdade. E a gente estava orando sobre isso, ninguém sabia sobre isso. E aí, quando eu cheguei aqui no culto, eu lembro até que o pastor Arthur foi fazer uma oração
E quando ele fez a oração, eu senti uma paz muito grande e eu entendi que era pra gente aceitar esse convite. E aí eu falei, Deus, eu entendi que é pra gente abrir realmente esse polo, mas eu queria que o Senhor me chamasse pelo nome. E aí o Jaquenils parou a oração do Arthur. Falou assim, deixa eu falar uma coisa. Se tem alguém aqui querendo abrir alguma coisa no ramo de educação, pode abrir. Porque vai ser muito grande, vai ser uma bênção. E ali eu comecei a chorar e falei, meu Deus, obrigada, meu Senhor. Ouviu as nossas orações e respondeu a gente. E hoje a gente vai se mudar para Florianópolis porque o nosso polo cresceu tanto que a gente precisa ir para lá. Mas eu tenho certeza que por trás de tudo isso tem algo muito maior, porque Deus quer com certeza ensinar algo novo pra gente lá e usar as nossas vidas, mas assim, se eu posso deixar uma dica para vocês andem perto desses pastores, porque eles são uma bênção e é muito bom andar debaixo da proteção espiritual deles e a gente vai sentir muita saudade dessa casa, dessa família. Vamos aplaudir o Senhor? Olha, honestamente falando, é de cortar o coração, só que eu sou pai, não sou padrasto. E o verdadeiro pai espiritual, ele não manipula, ele não controla, ele não fica querendo fazer sabotagem na vida dele. O pai espiritual se alegra, motiva e traz para o coração dos filhos aquilo que o pai celestial está falando. Quando eles falaram, eu já sabia um tempo atrás que era o tempo deles ia ser curto aqui. Mas eu não sabia que seria tão curto. Eu vou dizer para vocês, Julinho, você, Letícia, vocês são nossos amigos, são filhos espirituais. E nessa casa aqui, ó, então quem é filho sabe, né? Pede, desfruta. Então vocês têm uma família aqui, nós estaremos orando. E eu ganhei uma casa para ir para passar. Eu fico triste assim, mas não consigo ficar tão triste, porque a Letícia postou umas imagens lá. Eu falei assim, ó Letícia, eu só não vou agora, porque eu fiz nós estamos com uma série de projetos aí, vai estender o final do ano, janeiro, fevereiro, mas lá para março, no máximo abril, pode separar um cantinho para nós lá, que nós vamos passar uns dias lá com vocês. Gente, vocês merecem ser honrados. Júlio, você tem um coração incrível. Amo você. Júlio fez Legendário junto comigo. E hoje não era para mim estar lá. Inclusive eu abri mão. E Deus sabia por que eu abri mão, né? Quando o Espírito Santo falou, não, eu quero que vocês fiquem no culto de quarta-feira aqui. Domingo a gente conversou, eu falei, vem no culto de quarta que eu vou te honrar. Eu quero dizer para você que foi muito gratificante aquele momento que a gente parou naquela casa destruída e saber que aquilo não é a tua realidade. Você tem construído um lar embasado na palavra de Deus, no temor do Senhor, crianças maravilhosas, uma esposa maravilhosa. Que você continue nos caminhos do Senhor. Bem, vamos estender as mãos e orar para essa família. Pastor Albert, pastora Rai, vem aqui abraçar esse casal. Cadê a Rai? A Rai gosta de bater perna, que Deus me livre. Ela e a Tâmara, eu estou de olho nas duas. A pastora Rosana está mandando mensagem, porque se eu mandar ela chora. As duas, eu falei, eu quero as duas aqui, começo ao final do culto. Jesus. Pai, corre, Rai. Pai, em nome de Jesus, eis aqui os teus filhos. Eles não estão indo embora, nós estamos enviando eles. Eles não estão indo, meu Pai, para Florianópolis. Nós estamos enviando eles para viver a perfeita vontade, para viver o plano que o Senhor tem na vida deles, o projeto, o propósito que o Senhor tem na vida deles. E como a Letícia ouviu naquele dia, nos empreendedores, que é muito grande o que Deus tem na vida deles. E que isso que está acontecendo é só o começo. Nós profetizamos, Pai, portas abertas, portas de honra, portas de vitória, portas do Senhor. Pai querido e Deus santo, nós concordamos. Vamos, como disse, como família sentiremos a falta deles. Mas, meu Pai, como família espiritual, nós nos alegramos em saber o que o Senhor está fazendo na vida deles. E a Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra,
é fiel para completar. Nós abençoamos você, Júlio, Paola, abençoamos você, Letícia, e a pequena Melina. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém? Também hoje, no início do culto, me procurou o nosso professor de escola de líderes, que agora está, a família está lá, as casas, os negócios, o patrimônio está lá, e ele vai voltar, não sei se, acho que vai passar um tempo lá, mas a gente quer abençoar a volta dele. O pastor Joãozinho, a missionária Krishna, que nos ajudou esse ano a formar novos líderes. Queremos honrar e abençoar lá. Eles são bênção aqui na casa de Deus, mas o patrimônio, a família, então eles estão meio lá e meio cá. Então agora vão para lá, a gente quer declarar a bênção de Deus esse tempo. Não sei se vai passar o final de ano, eu creio que sim, porque já estamos no final do ano. Teve aqueles furacão lá para baixo lá e está indo para cuidar daquilo que pertence. Quem está nos visitando pela primeira vez aqui? Você entrou hoje, primeira vez que você está aqui? Bom, que bênção. Moça, eu orei por você esses dias, não orei? É resposta de oração? Ah, bom, já é bênção já. Amém. Quem está mais, tem mais gente ali? Levanta a sua mão para mim te conhecer. Amém. Olha aí, mais gente para lá. Ô Glória, aqui, seja bem-vinda. Você que está perto de um visitante, dá um abraço nessa moça aí. Fala para ele, bem-vindo. Que bom que você está. Tem um casal lá de Minas Gerais, lá, pastores, um casal de pastores. Eu não vou ficar divulgando, porque senão depois, não. Entendeu, pastor? Mas são um casal de pastores lá de amigo nosso de Belo Horizonte. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos embora para casa? Você que é visitante, nas duas entradas tem um mimo para você. Amém? Ô Letícia, você e o Julinho passa lá e pega um mimo do bem-vindo para vocês levarem. Um para você, outro para o Júlio. Pastor Joãozinho também passa lá com a missionária, pega o mimo também, no nome de Jesus. E aquele irmão da família que hoje está aí, ó, você vai, apesar que não é a tua primeira vez aqui, mas você vai passar lá e pegar um mimo para você e vai deixar na casa dos teus pais. E nós vamos fechando esse culto, um culto abençoado. Amanhã é feriado, amém? Amanhã pode estar escuro do jeito que for, lá para as 10, meia, 11 horas eu quero acordar. Pode estar escuro ainda, mas eu vou fazer isso. Estou brincando, gente. Falei para a pastora, pastora, todo dia o Espírito Santo me acorda. 4h40, 4h50, todo dia. Agora minha oração é assim: Espírito Santo de Deus, até Jesus descansou, até Deus descansou no sábado, posso dormir até. Aí tem noite que é verdade mesmo, que ele acorda para estudar a Bíblia. Você acha que eu estou de brincadeira, não é? Não, é Bíblia mesmo. E aí eu estudo a Bíblia, gente. Nossa, esses dias atrás eu fui estudar o livro de Esdras de madrugada. É um livro pesado. Os irmãos teve que mandar as mulheres, já era casado, tinha filho com elas, as mulheres embora, e os caras ficou pro lado de cá, e o povo chorando, e as mulheres chorando. Aí eu comecei de madrugada a estudar esse livro da Bíblia. Eu falei assim, mas tinha um livrinho melhor. Aí depois eu fui estudar de madrugada Jó sofrendo. Eu falei, Senhor, amém. Mas quando a gente abre a boca, a gente fala coisas que vêm do coração de Deus, né? A palavra que está sendo pregada sempre é uma palavra nova, fresca. Por isso que nós amamos a palavra de Deus. Bora para casa? Estenda as suas mãos para o lado onde você mora. Queremos agradecer a Deus por cada lar, cada família. Pai querido, queremos orar, despedindo o teu povo para um dia de amanhã, um feriado. Seja um dia abençoado, um dia de alegria. Para quem vai trabalhar, seja um dia próspero, de vendas, de conquista, de produtividade. Quem vai viajar, seja abençoado. Tenha um final de semana abençoado. Nós oramos por cada lar, por cada família, por cada amigo, por cada irmão que está aqui, e que no nome de Jesus, Pai, o Senhor confirme sempre bênção sobre bênção na vida de cada um deles. Amém? Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos, e todos dizem...